Só um gancho, talvez um trocadilho ruim da minha parte, mas imagine como um grande incêndio de fato. O Israel, ele tem que enxergar como realmente um grande incêndio. Então, o primeiro seria justamente apagar o fogo, verificar o que há de estrutura abalada, o que há de rescaldo, o que há de exaurimento. E não provocar um incêndio numa contrarresposta, que começa justamente para você tentar minimamente normalizar a vida dessas pessoas que estão obstaculizadas de voltar no dia, porque se eles estão acostumados com sinos e tal, mas não é nessa intensidade. Então, eu paraliso tudo até quando? E volto à questão, que ela vai ficar aqui até o final do programa, dos reféns. Né? Então eu tenho, entre aspas, a minha comparação, vítimas soterradas, eu tenho vítimas naquele prédio, são os reféns. Como é que eu vou resgatar esses reféns? Qual é a preocupação? Porque já colapsou ou falhou? Não quero ser aqui drástico. Se falhou é porque não funcionou. Né? Então, 2.500 foguetes lançados, o sistema de defesa, ele efetivamente funcionou para quantos? Para 130? Houve falha. Para 700? Né? Então, assim, foram de fato quantos que falharam, quantos que alcançaram? Israel precisa ter um planejamento, volto com o Acácio falou. Me parece que está um pouco bagunçado. Claro que está bagunçado, você está sob o ataque, mas não parece realmente um plano de contingência para um país que respira isso a todo momento, não nessa intensidade. Então está faltando um comando central de organização para buscar refém, para dar uma satisfação de união, para mostrar, para você tentar resgatar a tranquilidade e trazer, mesmo que ficto, um sentimento de estabilização. E essa falta de controle, né, Favalli, ela leva também a um certo colapso em outras áreas, como, por exemplo, da saúde pública, do atendimento às pessoas. A gente acompanhou uma série de campanhas de doação de sangue, só que as pessoas também, muitas não têm coragem de ir até esses locais. E a rede de saúde nestes locais mais atingidos também já entrando em colapso, né? Olha, eu já tive em loco em conflitos, como correspondente internacional, em grandes desastres naturais, e eu tirei uma lição. Independente da esfera da catástrofe, você tem crises dentro das crises. Então, por um lado, a gente tem o chão da realidade, que são, independente da origem da religião, homens e mulheres de todas as idades, incluindo crianças, que foram mortas, mas as que sobreviveram agora precisam de muitos tipos de assistência. Vamos olhar para dentro de Israel, que é o que o Evandro Cini tocou. Se faz uma campanha de doação de sangue, por exemplo, em Israel, inclusive pessoas de outros países se colocaram, por mais que isso seja improvável, mas existe uma ajuda de todo tipo que chega da parte internacional. Israel, embora muito atingida no seu coração na calada da noite, ainda tem muita estrutura. Queria voltar um pouco do olhar e cutucar aí numa ferida, que é a faixa de Gaza, que é uma imensa densidade geográfica. O Evandro, no começo aqui da nossa discussão, trouxe os números, 365 quilômetros quadrados. Isso é 1/3 da cidade de São Paulo, 2.100.000 habitantes que vivem bastante concentrados, é uma das maiores densidades demográficas do mundo. E uma região pobre, que depende de Israel para ser abastecida de água, eletricidade, mantimentos e remédios. Mais cedo, eu até levei um puxão de orelha do professor Samuel Feldberg, que falou, não se esqueça que existe uma fronteira sul da faixa de Gaza com o Egito. De fato existe. São uns 214 quilômetros, que dá para o lado egípcio uma área desértica, árida, muito pouco populosa, e um porto mais perto é o de Alexandria, que está longe, só que não dá para chegar por mar, porque existe uma área de bloqueio de Israel. Chegaria por terra? Chegaria, mas seria uma ajuda, um abastecimento muito paulativo se fosse uma manifestação do governo egípcio. Chega, por exemplo, pelo Crescente Vermelho egípcio, que está se mobilizando, mas para uma ajuda humanitária que é preciso ali para a faixa de Gaza, 2.100.000 pessoas sem energia elétrica, por exemplo, desde sábado, a situação está muito complicada. E aí eu jogo esse assunto na roda. Vamos falar da humanização desse caso, né? Israel tem os seus direitos. Repito aqui, perdão ser repetitivo, na guerra a gente luta com as armas que tem. Israel foi lá, foi o próprio Benjamin Netanyahu que anunciou o corte da eletricidade.
no sábado, domingo e segunda, isso evoluiu para suprimentos de todos os tipos. Vai haver uma população massacrada. Talvez isso gere um levante contra o Hamas, né, uma espécie de uma micro-revolução francesa. Talvez eu tenha ido muito longe na história. Vamos voltar aqui. Queria jogar esse debate aí. Quer dizer, eu botei a granada e tirei o pino agora e saí correndo. Quer começar, Maurício? Não, vou passar para o professor, por favor, tenha bondade. Tenha bondade. Posso, Evandro, até? Só Pode. pra Vai lá, tem depois um eu vou- jargão no meio militar que fala que na briga entre a correnteza e o rochedo é o marisco que acaba se prejudicando demais. O Favalli trouxe essa questão do marisco. Quando você vai cortar a energia, quando você vai cortar suprimento, quando você imagina algum tipo de sanção da ONU, a corda sempre arrebenta para a ponta da linha. Claro. Sempre arrebenta para aquele que mais precisa, e eu gostei demais da expressão que o Favalli trouxe, da crise e da crise, e você vai abrindo crises dentro de crises. E é a hora justamente que Israel tem que saber como conter esse tipo de crise, porque a pessoa muitas vezes ali, ela suportou um ataque, mas não teve uma perda familiar, não teve uma perda direta, nem patrimonial, e de repente ela começa a ter uma perda então do quê? De alimento, de assistência de saúde, de criança, e você faz um colapso generalizado. A crise dentro da crise, mas são muitas crises. E aí que você vai ver a capacidade de reconstrução e de resiliência de Israel. Acácio. Eu acho que eu vou concordar com o Favalli em relação à estratégia. É uma estratégia cruel, mas é uma estratégia de Israel. Até porque, e nós dissemos aqui, Hamas e o povo palestino não são sinônimos. Perfeito. O Exatamente, Hamas isso é muito uma importante. parcela da população. A maioria do povo palestino tem convicção que não concorda com as ações do Hamas. E Israel, usando essa estratégia, tenta de alguma forma colocar o povo daquela região contra o Hamas, já que a alternativa de suprimento, a alternativa de luz, a alternativa de água, de saúde pública, historicamente é Israel. Para nós, enquanto povo, o caminho e o melhor caminho para a sobrevivência é estarmos ao lado de Israel, e talvez uma revolta, um levante popular contra o Hamas contribua para os dois lados. É a única visão estratégica que eu tenho das ações de Israel nesse momento.